Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Indústria 4.0. Meu nome é Carlos Paiola, eu sou diretor da Aquarius Software, também professor do curso de Indústria 4.0 da Fundação Vanzolini, e também diretor da ISA Seção São Paulo. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Ana Cristina Rodrigues, que é chair da ISA Brasil, né, do Distrito Brasil da ISA. A ISA, que é a Sociedade Internacional de Automação, The International Society of Automation, uma instituição super interessante, que tem tudo a ver com a indústria 4.0, e o nosso objetivo hoje é discutir um pouco exatamente desse papel, né, como que as normas técnicas que a ISA produz, né, podem ser interessantes para a indústria 4.0, e também olhar, né, para a opinião da Ana sobre esse aspecto todo, né, uma pessoa que já está há muitos anos na ISA e que vai com certeza ter muita coisa interessante para poder compartilhar com a gente. Não percam, venham com a gente. Grande abraço. Poxa, Ana, muito bom, sensacional ter você no nosso podcast de Indústria 4.0, uma visita ilustre, né, como essa, uma pessoa com quem eu tive a possibilidade de trabalhar, né, há anos atrás na Aquarius e há alguns anos, né, trabalho junto nesse trabalho voluntário aí na ISA, né, então é um prazerzaço ter uma pessoa tão próxima, tão querida aqui comigo. Que bom, Carlos, obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer aceitar esses convites da Aquarius. A Aquarius, bom, como você falou, a gente trabalhou junto na Aquarius, mas é mais do que isso, eu sou cria da Aquarius, né? A Aquarius foi meu primeiro emprego, então eu tenho um carinho enorme por vocês, né? Pela empresa e pela toda a equipe, né? Obrigada pelo convite. Legal. E eu queria, né, antes de mais nada, apesar de você ser uma pessoa tão conhecida no nosso mercado de automação industrial, né, uma referência, queria que você se apresentasse, porque nem todos que nos escutam aqui, eventualmente te conhecem a ISA, né? E hoje você com essa vaga, né, essa posição tão importante dentro da ISA, eu queria que você se apresentasse, né, um pouco da sua trajetória e falasse, claro, né, para a gente de quem é a ISA, né? Quem é a ISA no Brasil, inclusive, né? Claro. Bom, eu sou Ana Cristina Rodrigues, né? Eu sou formada em engenharia química e me especializei em simulação e controle de processos, e desde então comecei a trabalhar com automação industrial, e como eu falei, né, meu primeiro emprego foi na Aquarius Software. Eu era apaixonada, ainda sou apaixonada pelos softwares supervisórios, sistemas PINs, chegaram os primeiros sistemas MES no início dos anos 2000, né, comercializável, né, a gente já falava disso antes, e depois eu trabalhei como gerente de produtos na Siemens, tive a oportunidade de trabalhar como gerente de canais de vendas, canais de distribuição na Schneider Electric, e hoje eu estou responsável pela área de negócios no Brasil da HMS Networks, que é uma empresa sueca, referência na área de redes industriais, dispositivos de redes industriais, e eu trabalho como voluntária na ISA há mais de 10 anos, né? Eu adoro esse trabalho que eu faço, que é um trabalho onde eu encontro pessoas, eu conheço gente nova e tenho acesso, como membro da ISA, acesso a uma série de informações, né, que a gente vai conversar aqui ao longo do podcast, né. A ISA vem de International Society of Automation. Então, o que ela é? Uma sociedade de profissionais de automação industrial, uma sociedade internacional. Então, aqui na ISA, a gente tem a possibilidade de encontrar membros ISA ao redor do mundo inteiro, de nos conectarmos. E a ISA, ela oferece, né, ao mercado algumas publicações importantes, como a revista Intech, como um journal acadêmico, o ISA Transactions, que tem um valor grande na área acadêmica, na área de automação industrial. Depois, ela tem um portal chamado automation.com,
nesse portal eu tenho tudo que tem de lançamento, tecnologias novas, tudo que acontece no mundo da automação, esse portal me disponibiliza diariamente, e eu posso receber esses resumos diários, ou semanais, ou mensais, da forma que eu quiser, né? Ali eu tenho acesso a artigos técnicos dos mais expoentes profissionais de automação no mundo, falando de tecnologias novas, e a ISA, né, eu comentei sobre isso, mas acho que, para mim, o maior valor da ISA são os comitês técnicos de formação de normas técnicas. Então, a ISA são mais, hoje, devem somar quase 180 documentos publicados de normas técnicas, e são normas que são adotadas internacionalmente por instituições que credenciam essas normas, né, como a ISO, a IEC, I3E, né? né? As normas da IEC, e aqui Aham. no Brasil as NBRs também são baseadas muito em normas da ISA, né? Então, na hora que a gente começar a falar, se falar aqui de normas, né, o público vai reconhecer a maioria delas, né? Está no nosso Sim. dia a dia de automação industrial. E você hoje ocupa, né, essa posição de chair, né, para o Distrito Brasil, né? Isso. Como que é essa experiência? Como que é lidar com as sessões, né? Com os presidentes de cada sessão, né? Eu já fui presidente da sessão São Paulo, sei que uma sessão já é uma tarefa árdua, né? Como que é ser chair de um distrito inteiro, né? De uma região inteira? Então, eu não falei sobre a organização da ISA, né? Então, ela é dividida, são mais de 40 mil membros ao redor do mundo, né? Então, como que esses membros se reúnem, se encontram e fazem esse network? A partir das sessões regionais, né? Então, nada melhor do que criar sessões onde eu coloco líderes voluntários para tomar a frente dessa organização, né? Então, no Brasil, nós temos hoje 7 sessões, e um conjunto de sessões é liderado por um aglomerado, né, regionalmente, geograficamente, chamado distrito, né? Então, hoje eu lidero o Distrito Brasil, né? É uma posição na qual eu já estive presente há uns 6 anos atrás, por 2 ou 3 anos seguidos, e esse ano aceitei o desafio, na verdade, aceitei o desafio de me candidatar. Eu sou, né, um cargo eleito pelo board executivo da ISA Internacional, né? Esse board executivo fica espalhado no mundo inteiro, são voluntários, profissionais voluntários do mundo inteiro, né? Mas que fazem do board do headquarter da ISA, que fica na Carolina do Norte. Então, você perguntou o que é liderar, né, o distrito. Significa estar sempre atento, fazer esse link entre a sociedade, né, as diretrizes da sociedade com as sessões que são independentes, suas gestões são independentes, mas elas precisam estar alinhadas com as diretrizes da sociedade. Então, o papel do líder do distrito é fazer com que isso aconteça. Perfeito. É uma trabalheira Às vezes é fácil, considerável aí. mas tem seus desafios. Acho que como tudo, né, tem coisas muito legais assim, né, dentro da função, e tem coisas que são desafiadoras ou não necessariamente legais, né, imagino. Bom, mas assim, uma coisa que é fato, né, é que a ISA, assim como a gente, né, como profissional, as empresas onde a gente trabalha, né, os clientes que a gente tem, a ISA também se encontra hoje no universo da indústria 4.0, né, e esse podcast trata, né, desse tema. Já passamos por aqui com profissionais falando de, enfim, IoT, cloud, inteligência artificial, cibersegurança e tantos outros temas que eu sei que permeiam, né, os assuntos e produtos e eventos da ISA. E o que eu queria te perguntar é exatamente isso, né? Como que, na sua opinião, a ISA pode ajudar, né? Pode colaborar com o profissional que se vê hoje no meio desse murundum aí que é a indústria 4.0, né? É interessante. É porque, assim, quando a gente começou a falar de indústria 4.0, né, assim como hoje se fala de IA na automação, IA na indústria,
né? Muitos gestores, líderes da indústria chegam para o profissional de automação, profissional da fábrica e fala assim, olha, eu quero indústria 4.0 aqui, se vira, eu não sei o que é isso, mas eu quero poder sair falando no mercado que a minha indústria é 4.0. Me Hoje, vê duas indústrias 4.0 aqui, né? Uma com ketchup, outra... um para cá, isso. E a mesma coisa que hoje também, o líder fala assim, olha, eu quero IA na indústria, mas que é como que eu vou pôr IA na indústria, né? Não sei como, mas ele me põe aí porque eu preciso falar que a minha indústria está ali hoje, né? Já está alinhada com IA. Já está usando os benefícios, né? Mas como que a ISA se insere nesse mundo, né? Várias clientes que eu abordo e conversas que eu tive, né? Liga assim, Ana, ou deve ter perguntado para você também, obviamente, né? Como que eu implemento a indústria 4.0 aqui? Me ajuda, né? E a resposta que a gente tem é muito assim, o que é a indústria 4.0, quais são os conceitos que tem por trás. Se eu não tenho um profissional preparado para entender todos esses conceitos, né, o que ele vai implementar o quê? Uhum. Né? Então, a ISA ela trabalha muito com padronizações e ela trabalha muito com capacitação e reconhecimento, certificação dos profissionais no mercado. Tá? Então, a gente sabe que existem muitos cursos técnicos, muitas universidades. O que a ISA oferece? Oferece você fazer treinamentos que complementem o seu currículo, né, a sua formação. Eu mesma, eu falei que eu sou engenheira química, né? Uhum. Então, assim, quando eu fiz faculdade, não tinha nem engenharia de automação. Então, eu fui uma profissional que eu precisei me buscar capacitações complementares para eu conhecer muita coisa da automação que eu conheço hoje, né? Foi através de capacitações. Então, a ISA oferece isso. Existem algumas certificações, Carlos, que eu acho bem interessante. Uma delas que é pouco reconhecida no Brasil, ela é bastante valorizada em países como Estados Unidos, por exemplo, que é o Certified Automation Professional. É uma certificação que valida, tá? Uhum. É o chamado CAP, né? O CAP. Ela valida, certifica internacionalmente que você é um profissional de automação industrial, ou seja, essa é uma prova dificílima que engloba desde sensores, passa por robótica, passa por conceitos de controladores, de inversores, ou seja, ele é instrumentação analítica, né, válvulas de controle. Ou seja, fazer uma certificação CAP é realmente um atestado de que eu conheço automação industrial, né? Dá um peso, né, para esse profissional, né? E a ISA coloca ali um selinho de qualidade, digamos assim, né? Desse cara ter passado por um procedimento inteiro, né, detalhado, com informações suficientes, né, para se poder falar que esse cara entende minimamente de automação, né? E nem é minimamente, viu, Carlos? É uma certificação bem elaborada, tá? Quem já fez, eu não fiz, tá? Mas quem já fez realmente passou ali por muito treino, muito estudo para poder estar apto para a prova, tá? Eu me lembro de uma época que eu cheguei a participar de um projeto que acabou não sendo concluído, mas há coisa de mais de 10 anos atrás, que era de traduzir o material que é base, né, para o teste do CAP. E eu lembro que tinha, assim, coisa de 20 profissionais aqui no Brasil, cada um com seu capítulo, assim, né, para poder ajudar na tradução. Sua especialização, né, veja? Exatamente. E o profissional CAP é o cara que entende um pouco, nem é um pouco, né, entende de todas as disciplinas da automação industrial. Né? Exatamente. Eu lembro que para fazer a minha tradução ainda pedi ajuda para mais um ou dois, inclusive para um professor nosso lá da USP, que era o professor Cláudio Garcia, né? Que, aliás, preciso convidar para esse podcast, né? Cena dos próximos capítulos. É o orientador de mestrado, hein? Olha lá, temos isso em comum, foi o meu orientador de mestrado. Não, mas o que você falou cara, é importantíssimo, né? Eu
eu gosto até de citar um relatório, né, que o Fórum Econômico Mundial costuma publicar periodicamente, que é chamado de Future of Jobs, né? Esse relatório, ele traz vários aspectos interessantes sobre essa mutação do mercado de trabalho, né, das qualificações que são exigidas, né, nesse mercado de tecnologia, e eles acabam fazendo a pesquisa em mais de 20 indústrias, em mais de 50 países, né, e os executivos que são ali questionados sobre várias perguntas, são também questionados sobre quais são os desafios que eles encontram para que essas iniciativas tecnológicas saiam do papel, né, e, e assim, é recorrente a muitos relatórios, inclusive nesse último que foi divulgado agora no começo de 2025, as principais respostas têm a ver com capacitação, têm a ver com o ser humano, digamos assim, né? Das 4 principais respostas, 3 eram relacionadas à questão de capacitação. A primeira era de gaps de habilidade no mercado de trabalho, a segunda de cultura da organização e resistência a mudanças, que tem a ver com a questão de informação, de capacitação, com certeza. E tinha mais uma que era a falta de habilidade para atrair os talentos certos para a indústria, né? E eu acho que esse caminho de trabalho da ISA, de ter treinamentos, né, de ter material técnico, de fomentar essa discussão entre os profissionais dentro de eventos, né, que promovem mesa redonda, que promovem palestras, que trazem, né, especialistas aqui do Brasil e até de fora, né, para poder conversar com os profissionais, né, dessa nossa área, está muito alinhado com essa questão, com essa preocupação que os executivos têm, né? De buscar preencher esses gaps de habilidade, de buscar maior capacitação de quem já está dentro da empresa também. Algumas habilidades você falou aí é de soft skill, né? Habilidade de adaptação de mudanças e tudo mais, mas a habilidade. Veja, imagina o seguinte: eu sou um recém-formado de um curso de engenharia que eu fiz, não sei aonde, né? A minha vivência foram de 4, 5 anos dentro daquela faculdade, né, com aquele grade de professores e meus colegas que também estão aprendendo junto comigo. Eu saio dali, eu entro na indústria. E na indústria me chega assim, eu preciso implementar aqui um projeto de robótica. Toma, por onde começar? Né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de uma sociedade, a gente vai conectar pessoas, é ali onde é o espaço onde eu posso encontrar pares ou encontrar orientadores para que eu possa me ajudar profissionalmente. Ali não é uma empresa falando, não é um fornecedor falando para uma indústria, não é uma indústria concorrente, não, ali são profissionais. Né? Então, ali é um espaço que eu posso me conectar, tirar minhas dúvidas, trocar ideias sobre projetos, né? Eventualmente, você não precisa tratar dados confidenciais, mas tratar informações de uma forma mais geral, de colaboração entre profissionais, né? Eu gostei disso que você falou, porque me fez pensar na teoria de cibersegurança, né, que se fala muito de DMZ, né, de zona desmilitarizada. Podemos dizer que a ISA é uma zona desmilitarizada. É uma DMZ, uma zona desmilitarizada da automação, talvez? Eu adorei isso. E de fato né? Assim, você um ambiente gostoso de colaboração, né? Sim. Tem uns fóruns técnicos, tem uma plataforma de conexão de membros, chama o ISA Connect, e ali eu tenho fóruns técnicos por tecnologias, e ali tem IoT, tem robótica, tem, enfim, cibersegurança, temas que estão, né, em voga agora, né, mas também temas básicos, né, como a instrumentação, ainda está lá, as válvulas ainda estão lá, e tem novidades desses equipamentos também, né, o sensoriamento, as redes de comunicação, né, as formas, os meios de comunicação, enfim. Dá para dizer que o ISA Connect é o Instagram ali da automação, é a mídia social da automação? Ele é uma plataforma de conexão, exatamente. Dá para fazer cancelamento de tecnologia ali? Vou cancelar o Fieldbus aqui. Tem altas discussões, viu? É interessante, porque ali é um fórum aberto, né? Você pode conversar à vontade, né? Agora,
ali tem reunido também profissionais que fazem parte dos comitês de norma. Então, assim, você está conversando com gente assim, eu dei aquele exemplo de eu recém-formada, né? Como que eu vou fazer um projeto agora, né? Como que eu vou começar, com quem que eu vou tirar dúvidas. Mas também ali tem profissionais, sim, por exemplo, dentro do fórum de cyber, quem participa é o Érico Cosman. O Érico ele é o pai da norma de cibersegurança. Ele está escrevendo essa norma desde 2001, né? 24 anos, né? Até hoje ele lidera esse comitê, lidera os novos relatórios que estão sendo elaborados, né? Eu participo como ouvinte desse comitê, então recebo vários e-mails de discussões de gente do mundo inteiro sobre devia pôr isso, devia colocar aquilo, não concordo, eu acho isso, eu acho aquilo. Então, muito interessante isso também, participar desse mundo, né? E a ISA permite, né, esse tipo de encontro, né? Você falou do Eric Cosmo, que é uma referência, né? Todo mundo fala tanto hoje em dia, né, da ISA IEC 62443, e antes disso da ISA 99, etc. E o Eric é a gênese desse negócio, né? E a gente teve a oportunidade, inclusive, de ter ele aqui no Brasil, né? Porque da primeira vez que você foi chair, acho que vocês trouxeram ele para cá. Eu convidei ele para vir, né? Porque a gente E eu me lembro de ter dado uma carona dele de Campinas para São Paulo, a gente veio conversando um tempão, assim, tipo, esse cara esteve no meu carro, né? Aquela coisa assim. Tem uma foto dele na minha casa, tomando um cafezinho, né? Então, pois é. Enorme. Eu vou te falar uma outra coisa que eu não sei se você sabe, mas eu também posso dizer que eu conheci o criador do CLP, né? Quando eu tive participando de um evento da ISA nos Estados Unidos em 2012, eu conheci o Dick Morley, né? Que é o cara que criou o PLC. Eu lembro que tinha uma palestra dele, né? E eu falei, não posso perder, né? E aí eu cheguei, eu vi um velhinho sentado lá no... caras, né? Exato, eu vi um velhinho sentado no fundo da plateia, assim, e aí eu falei, putz, eu acho que eu perdi a palestra, né? Tava só ele mais uns 3 gatos pingados, assim, eu cheguei nele e falei, com licença, é aqui que vai ser a palestra do Dick Morley? Ele falou, olha, se eu não morrer, vai ser. Eu falei, caramba! Aí trocamos uma ideia, assim, o cara super simpático. Infelizmente, ele acabou morrendo, não naquele dia, né? Ai, meu Deus. Não naquele dia, alguns anos depois, né? Mas eu tive pela ISA essa oportunidade de conhecer o criador do CLP, né? Sim. E o pai da norma da ISA 88, 95, são normas referências aí de construção de sistemas, né? E equipamentos. Aliás, não sei se todo mundo sabe, né? Essas normas da ISA, né? A gente não faz ideia até lê-las, né? Mas na hora que você começa a ler uma norma e fala assim, deixa eu ler essa norma sobre controles batelada. Ela contextualiza e conceitualiza, né? Tudo sobre o sistema de batelada. Aí quando você vai abrir um software de controle de batelada, aquilo lá, você entende tudo muito facilmente. Você entende como foi construído aquilo. E uma vez entendendo essa norma essa ISO 88, né, no caso de bateladas, qualquer sistema que você conheça aí de mercado de sistema de controle de bateladas é baseado naquele conceito. Né? Sim. Obviamente que um sistema vai ter um recurso X, outro recurso Y, você vai comparar os sistemas, mas todos eles têm como base esse conceito, né? Assim como os sistemas híbridos, os sistemas DCS têm conceituado ali também a ISA 88, a ISA 95 como base de troca de dados entre sistemas de chão de fábrica e sistemas de corporativos, né? Então, assim, ler as normas é praticamente uma pós-graduação do meu curso de automação, né? Eu estou ali entendendo os conceitos dos equipamentos e dos sistemas de automação que existem disponíveis no mercado. Eu tenho a sensação, né, por isso que você está falando, de que as normas, elas são talvez ali um porto seguro, né? Que qualquer profissional hoje, né, que está dentro desse contexto de indústria 4.0 e que venha a projetar ou implantar, enfim, uma iniciativa tecnológica, né, em qualquer tecnologia habilitadora aí da indústria 4.0,
a norma pode ser ali um porto seguro, do cara entender quais são as boas práticas, quais são os atalhos que eu posso seguir, os que eu não devo definitivamente seguir, né, e que vai dar algum tipo de problema. Você concorda comigo que as normas têm Sem esse tipo de dúvida, função? sem dúvida. E norma, uma coisa que legal, que eu tive esse dia, estava conversando com um colega da Petrobras, ele falou assim, a norma, ela não é lei. A norma é um conjunto de orientações. Então, ele falou assim, você pode fazer dessa forma, para alcançar esse resultado, você pode fazer ou dessa forma ou assim. Ele vai te dar um leque de possibilidades, orientações, né? Uhum. Só que já trazendo as boas práticas e experiências de profissionais do mundo inteiro. Quando vira uma norma, significa que muita gente opinou e foi a votação dos melhores orientações para serem publicadas naquele documento. Então, assim, tem muita gente dando opinião para chegar naquele ponto. Né? E o legal da norma também é que ela não é escrita em pedra, né? Então, saíram novas tecnologias, apareceram novas problemáticas a serem resolvidas, elas são rediscutidas e são atualizadas, né? Então, não adianta eu ter lido uma norma lá em 1990, essa norma hoje possivelmente tem uma série de revisões e atualizações sobre ela, né? Você citou, por exemplo, a ISO 95, né? Ela é uma das que teve mais recentemente aí uma alteração, nesse ano mesmo, né? Esse ano, a gente vai fazer um podcast agora sobre isso. Aliás, tem um podcast que, né, é muito bacana que a gente lançou no passado em português, né, com profissionais. Aliás, sim, começando, há uns 6, 7 anos atrás, a gente teve a ideia de, tipo assim, vamos começar então a divulgar as normas da ISA no Brasil. Legal. Quem conhece a ISA 71 para falar dela? Né? Não sei. Uhum. Quem no Brasil? Não sei. Então a gente começou a ligar para profissionais. Você conhece a norma X, Y? A gente foi entrevistando. Você conhece? Conhece? Você toparia criar uma série de slides em português para dar uma introdução sobre isso? E a gente criou grupos de estudos da norma. O que eram grupos de estudos? Reunia lá 6, 10, conforme a norma a gente encontrava mais ou menos pessoas, né? A ISA 18 de gerenciamento de alarmes, né? E a gente escolhia um daqueles profissionais para ser o líder daquele grupo, e esse grupo se reunia para criar esse material em português, esse material digerível, para ser uma coisa fácil de introdução, né? Para que as pessoas pudessem sair daquele negócio, norma é chato pra caramba, né? Puxa, agora eu tô entendendo o que é isso visualmente, mais ou menos a ideia dessa norma, né? E a gente conseguiu criar um grupo de referência de profissionais no Brasil. Então, ano passado, a gente lançou a série Normas ISA em Foco, né? E tem um formato podcast, está no YouTube também as gravações, e ali a gente chamou esses profissionais. Tem profissionais ali de 40 anos de mercado, né? Eu assim, já, caramba. Tem gente com muita experiência falando, dando uma abertura, né? Uma introdução sobre cada uma das normas. É bacana. Procura lá na sua plataforma aí. Acho que está no Spotify, se não me engano. Normas ISA em Foco. E aí, Recomendo também... fortemente, principalmente o episódio sobre a ISA 106, né? Sobre automação de procedimentos. O cara que está apresentando é sensacional. Sensacional, um cara né? chamado Carlos Paiola. Especialista da ISA 106, muito bom. A 106 é super bacana, porque ela realmente faz o link entre, né, os procedimentos automáticos e a parte de procedimentos manuais que não estão sendo registrados, né, nos procedimentos automáticos. Então, como juntar isso daí, colocar de forma cronológica, é muito legal. E tem episódio sobre norma de cibersegurança, tem outro sobre a própria ISO 95 na parte de integração de sistemas industriais, tem outro, enfim, falando de alarmes, simbologia, tem de tudo lá, né? Então, a 101, né, para a parte de padrões de interface humano-máquina, enfim, tem muita coisa super interessante. Rede sem fio, ISA 100. ISA 100, pois é. E, aliás, eu já te pergunto aqui, tem algum projeto de continuidade desse podcast? Como que vai ser o futuro dele?
Tá, o ano Porque eu imagino passado... que, assim, muitas pessoas que nos escutam são pessoas que gostam de podcast, né? Eu acho que é o típico perfil que pode se interessar por esse outro podcast também, né? Não, lá a gente fez, o ano passado a gente selecionou uma norma por mês, então acho que começamos em março, acho que foram 10 normas que a gente selecionou, as 10 mais conhecidas aí, as mais faladas, né? Mais abrangentes. E esse ano a gente deve dar sequência com algumas que a gente identificou ao longo do ano que também seriam interessantes, né? E depois a gente também vai falar sobre atualizações, como você falou, a ISA 95 teve atualização, e qual mais que teve atualização esses dias? A 88, não, eu sei 88 que de não. 2023 até aqui tiveram algumas normas que tiveram atualização. A própria 106 que a gente comentou teve, né? A 95 teve, se eu não me engano, alguma coisa da 101 também foi atualizada. E tem, aliás, é legal você ter falado isso, porque tem normas que inclusive estão saindo ainda, né? Tem a ISA 112, por exemplo, né? Que é para a parte de sistemas escada. Saindo daqui e indo embora, né? Saindo assim, chegando, né? Entrando. Saindo, eu digo, do forno, né? Chegando para para todos acessarem, né? Serão publicadas, né? Mas desculpa, eu te interrompi. O podcast. Aí, planos futuros é o quê? Falar de aplicações práticas. E a gente quer fazer um negócio agora, já fica aqui aberto o convite, né? A gente quer uma coisa assim, normas da ISA aplicadas na indústria. Então, agora a gente quer trazer casos de aplicação da norma na indústria, porque a gente fala assim, não, ninguém usa esse negócio chato na indústria. E aí você começa a falar com um, com o outro, você descobre que não, aqui eu usei na íntegra, isso me ajudou muito nesse projeto XY. Então, a gente vai dar voz a esses profissionais da indústria para que eles venham contar suas histórias para a gente. Né? E tem legal. Bastante coisa legal. Que legal. Inclusive, assim, do simpósio que a gente teve de óleo, gás e biocombustíveis, né, da ISA na semana passada, Sim. A gente teve alguns casos ali de apresentações técnicas, né, onde foi comentado que as normas foram utilizadas para aqueles projetos, né. Foi citada a ISA 101, foi citada a ISA 95, a ISA 18.2, a ISA 99, que agora é IEC/ISA 62443, acho que tem várias que foram citadas, né? E uma coisa legal também, Carlos, a gente vivenciou, né? Você também vivenciou comigo isso, pela ISA, né? Há uns 10 anos atrás, a gente chegou no setor de saneamento para começar a trazer conceitos ISA para esse setor. Então, a gente criou um evento e começou a criar um público de engenheiros de automação da área de saneamento, né? Hoje, esse evento é realizado anualmente, reúne aí cerca de 300 a 400 profissionais por 2 dias, falando, né, dando uma aula de tecnologia, de atualizações. E há 10 anos atrás, a gente perguntou para esses profissionais de saneamento: você usa as normas da ISA no seu dia a dia, na sua indústria? Não conheço. Aqui a gente usa as normas da nossa empresa, que a gente escreveu, né? E assim, tudo bem, tem o conceito da lei da empresa dele, traz todos os requisitos que ele precisa, né? E no último, depois de 8 edições desse evento, né? Teve uma pausa aí de 2 anos. No ano passado, nós fizemos uma mesa redonda com esses profissionais de automação de saneamento. E essa mesa redonda, eles trouxeram como eles usam hoje cada uma das normas da ISA dentro da empresa, quanto que isso agregou, né? Um exemplo, né, simples, né? A indústria de saneamento ela é muito corrosiva, né? Principalmente na área de tratamento de esgoto, é um ambiente muito corrosivo. Então, os equipamentos de automação industrial se degradam rapidamente. Né? Então, quem está aqui escutando a gente e já visitou uma estação de tratamento de esgoto sabe do que eu estou falando, né? Painéis bastante deteriorados, né? E quando começou a ser exigido, né, a conformidade, né, o revestimento dos circuitos eletrônicos como requisito, usando uma das normas da ISA como referência, né, o quanto que isso trouxe de benefício para que eu tivesse um sistema de automação que pudesse resistir àquele ambiente. Né? Então, foi muito interessante
a gente até aprender com esse profissional coisas que a gente também não conhecia, né? Foi uma experiência e tanto. Então, acho que o Exato, eu descobri papel... até normas que pra gente não era tão conhecida assim, né? A gente mal tinha ouvido falar e o pessoal já estava aplicando aqui, Já né? estava aplicando, foi muito legal. E é isso, né? Acho que é trazer conhecimento. Quando a gente trouxe a certificação do cibersegurança há 5 anos atrás, no Brasil nós tínhamos 0 profissionais com certificação em Cyber OT, né? Em cima da norma da IEC 62443. Hoje, nós formamos por semestre mais de 40 profissionais, ou seja, há 5 anos atrás, se uma indústria brasileira precisasse de um profissional brasileiro para fazer um projeto de CyberOT, ele ia encontrar, eventualmente, alguns no mercado, assim, muito difícil de achar esse profissional. Hoje, ainda é difícil porque é uma demanda muito grande das indústrias por esse profissional, né? Mas hoje a gente consegue encontrar profissionais que têm a certificação e que têm a validade. Olha, esse conhece a norma, sabe aplicar os conceitos de CyberOT, né? E mesmo que não encontre esse profissional de cara, encontra, né, uma certificação disponível, né, aqui no Brasil para poder fazer com os seus profissionais, né? Então, investindo em seus profissionais, porque automação é isso, né? Todo dia você tem que aprender. Você aprende coisa nova todo dia. Né? Assim como um médico também tem que, se o médico não tiver atualizado com as práticas, com as técnicas novas de medicina, né? Ele vai ficar ultrapassado. A mesma coisa do profissional de automação, tem que estar todo dia antenado, né? E não adianta, mesmo que eu tenha feito a melhor faculdade do mundo, né? Passados 5 anos, eu estou desatualizada, não tem. Eu preciso estar sempre. Eu vejo isso muito forte pelo curso que eu ministro lá na Fundação Amazonina, lá com o Caruso, né? A gente, sei lá, já tem esse curso há algo em torno aí de 7 anos, e assim, já foram mais de 20 turmas, eu acho que o material de uma não é igual ao da outra. Porque a cada nova ocorrência, passaram assim 2 meses, já tem novidade, já tem coisa que você falou como uma grande novidade há 6 meses atrás, que hoje é, assim, todo mundo sabe, né? Isso aí já não é ultrapassado, já é base, né? Então, realmente, essa nossa área, né? Para quem quer, né, sombra e água fresca, acho que tem que escolher outra. E para quem teve no simpósio que você citou aí na semana passada, né? Quanta coisa de tecnologia nova que a gente descobriu lá, né? O pessoal comentou muito disso, né? Você leva ali naquele simpósio, né, 2, 3 figurinhas para trocar, mas você troca elas, mas você sai com mais 20 que você não tinha, assim, né? Você acaba descobrindo um monte de coisa, fala, caramba, eu não estava nem olhando para isso. Eu saí com a sensação, semana passada, a gente ficou 2 dias imersos lá, né? Eu sei assim, gente, eu tô com a sensação que eu cheguei aqui achando que conhecia e saí com a sensação achando que eu conheço menos ainda, né? Porque são tantas coisas novas que aparecem. Quando na verdade é o contrário, você sai dali aprendendo coisas novas, né? Coisas que você não imaginava. Na verdade, é óbvio que eu saí de lá com muito mais bagagem, mas a sensação que eu tenho é que eu tenho muito mais agora para ler um monte de artigo que eu já estou procurando para entender, né? Acho que o ponto é aquele, a gente tem uma sensação de que a gente sabe pra caramba às vezes, né? Quando você começa a escutar esse pessoal falando, você fala, caramba, eu acho que eu sei menos do que imaginava aqui. Olha, eu tenho assim, eu não vou lembrar agora o ditado, né? Mas quanto menos você tem conhecimento, mais você acha que é especialista, né? E quanto mais conhecimento você acha, né, que é especialista, né? Você se intitula como especialista. Quanto mais você conhece, estuda, né, mais você descobre que nada sei, falta muito ainda, né? Quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei, né? Exatamente. Não, muito legal mesmo. E, bom, você falou que saiu com essa sensação, eu saí com a sensação de dor nas costas. Depois de 2 dias de pé lá, cara. Você carregou piano? Foi? Não sei o que eu fiz, mas a idade chegou aqui, minhas costas estão acabadas, gente. Meu Deus do céu. Mas foi muito bom, foi bem legal. E você vê, é o típico resultado, né, que a ISA traz para quem participa dela, né? Essa possibilidade de você ter um contato presencial, né, com profissionais da sua área, profissionais né, de indústrias diferentes ali, né? Tinha gente da área de óleo e gás, gente da área da área de açúcar
e álcool, né? É. Pessoal de biocombustíveis, né? Então, pô, descobri um monte de coisa super interessante lá, falando com o pessoal dessas indústrias aí que estão começando a usar novas tecnologias de produção de energia, né? E, e eu acho que esse é o típico de coisa que você só vai saber fazendo ali, né? Conversando com o Participando. pessoal, participando. E se você se enfurna no seu mundinho ali, olha para uma Isa da vida, né? E fala, ah, isso não é para mim. Você está perdendo tanta oportunidade, né? Tanta chance, né? De se aprimorar como um profissional, né? Sim, sim. E há 2 semanas atrás a gente recebeu sessões da América Latina e a todas as sessões do Brasil a gente se reuniu no fim de semana em Belo Horizonte, né? E ali também a gente teve um encontro de líderes, que também foi um monte de aprendizado, né? O que tá se falando, o que está sendo solicitado no México, né? Versus o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo no Brasil, uma troca de experiência enorme, sabe? E aí que eu te pergunto, né? Para o cara que está escutando a gente, fala, pô, legal, quero entrar nessa brincadeira de Isa aí. O que o cara tem que fazer? Então, dá para você participar de diferentes formas, né? A primeira é se tornar membro da ISA, Uhum. né? Então, membresia, entra no site da isa.org/join, né? Ou lá, isa.org, ali você filia-se, né? A partir disso, você tem acesso à plataforma de conexão de membros, né? A partir disso, você tem acesso a todas as normas de leitura gratuita, né? Então, e aqui no Brasil a gente conseguiu com que a filiação seja metade do preço de uma filiação nos Estados Unidos ou em outros países. Então, a gente conseguiu reduzir pela metade o valor da inscrição. As capacitações, treinamentos, certificações, a gente também tem um preço especial Brasil. Então, tudo isso a gente consegue conversar com o Headquarters e mostrar a realidade Brasil, né, e trabalhar até por conta aí tudo em dólar, né, então pelas conversões. Você pode então participar, como você falou, né, como um membro tendo acesso às informações e ficar no seu canto. Você pode participar como um membro participando das discussões na plataforma de conexão, né? Você pode participar não, eu não gosto nada disso, o que eu gosto é de participar dos comitês técnicos de norma. Então, você pode escolher a norma que mais te agrada e participar, você pode escrever artigos técnicos e submeter para publicações. O que eu estou esquecendo aqui, Carlos? Ou você pode participar como um Ou líder como um voluntário, voluntário, né? Daí exatamente. você pode desenvolver suas habilidades de liderança, que eu aprendi um monte dentro, né, sendo líder da ISA. Eu vejo a gente desenvolvendo profissionais, jovens profissionais que vêm trabalhar com a gente na liderança da ISA, e eles, nossa, como eu aprendo nessas reuniões, né? Quanta coisa, quanta gente vocês conhecem, né? Quanto que eu aprendo de tecnologia aqui, a gente discute, o que a gente vai trazer para o nosso público regional, né? O que a gente vai escolher para esse público, a gente escuta o público também, traz. Então, dá para participar de diferentes formas. Sim. Não, maravilha. E, bom, como eu imaginava, nossa conversa, né, foi longe, que a gente já está quase passando o nosso limite de tempo, então Não eu podia ser muito queria. diferente, né, Carlos? Não dava para ser diferente, não tinha como. Mas queria agradecer demais, né, o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu acho que vai ser uma conversa bem bacana para quem nos escuta. E para eles eu queria que você deixasse aí uma mensagem final, né, para a gente encerrar com chave de ouro aqui esse nosso podcast. Ah, legal. Bom, eu escuto o podcast 4.0, né? Sempre uma conversa bem diferente. Eu adoro também escutar você nas outras conversas, né? Acho que a palavra, o que a gente falou muito aqui, a gente começou falando sobre o fator humano dentro do uso da tecnologia, né? A gente trouxe isso no simpósio semana passada, foi o primeiro tema do simpósio, e esse tema fator humano foi repetido. Você trouxe aí a estatística também, né, do Future Jobs, é isso? Aham. E como que é importante, né? Hoje o slogan da ISA é Automation depends on people. Então,
pessoa, tá Legal todo isso. mundo, é muito importante, né? Faz parte, se não tem como substituir as pessoas no desenvolvimento de um projeto de automação industrial, né? E desenvolver, dependente de pessoas, significa que eu preciso elevar o nível desses profissionais, né? Então, com as capacitações, com os eventos que a gente oferece, com os summits, né? A gente tem o ISA Summit agora em outubro, em Orlando, tem o Cyber Summit agora na Bélgica, agora em junho. Ou seja, é trazer conhecimento, né? Elevar o nível dos profissionais para que a gente tenha as melhores soluções de automação colocadas aí na indústria 4.0, né? Exato. Maravilha, Ana. Muito obrigado, né? Volte sempre. Obrigada a Precisamos você. combinar mais conversas aí. Obrigada pelo convite, Carlos, Aquários. Até mais. Até mais. Maravilha. E quem nos escuta, né? Continue conosco, muitos outros capítulos virão, né? Muitos assuntos aí relacionados à indústria 4.0. É sempre um prazer ter vocês conosco aqui. Grande abraço, até mais. Até.